Olá, seja muito bem-vindo ao Garou, e no vídeo dessa semana vamos falar sobre relacionamentos abusivos entre pais e filhos, com base no mangá Shino wa Adachi, de Shuzo Oshimi e da Carta ao Pai, de Franz Kafka. Vamos começar por Shino wa Adachi, mangá de Shuzo Oshimi, inédito no Brasil e que é publicado da revista Big Comic Superior desde 2017. O mangá ganhou recentemente o prêmio de melhor série no Festival de Angoulême e trata da convivência da família Osabe, em especial o relacionamento incômodo e abusivo entre o garoto Sei e sua mãe Seiko. Mas antes de continuar, não posso deixar de citar o desenho do Oshimi, que é impressionante, com rostos bizarros e traços expressivos que buscam intimidar e passar em detalhes os reais sentimentos dos personagens. Shino wa Adachi é um mangá meio banal e que vai entregando aos poucos as situações estranhas que ocorrem entre Seiko e Sei, e que vão se intensificando e deixando o leitor cada vez mais incomodado com as atitudes invasivas de Seiko, principalmente após um evento essencial, que é quando Seiko, em um passeio de família nas montanhas, empurra Shigeru, o primo de Sei, do penhasco, e ainda por cima, bem na frente do filho. E é desse momento em diante que Seiko passa a agir como se nada tivesse acontecido, dando informações ambíguas e dizendo que Shigeru caiu após se desequilibrar, e esse comportamento simulado acaba causando um estresse tão grande em Sei que ele passa a gaguejar, não conseguindo se comunicar com amigos e parentes, além de também ficar se questionando se realmente viu a mãe empurrar o primo. A relação de posse que Seiko tem com seu filho se mostra cada vez mais doentia quando Yuko Fukishi, a colega e interesse amoroso de Sei, entra na história e meio que passa a alertar o garoto sobre o comportamento de sua mãe. O comportamento de Seiko é tão invasivo que em certo momento ela faz com que Sei rasgue uma cartinha de amor de Fukishi e o faça prometer não se aproximar mais da garota. E um dos momentos que mais resumem a força do poder psicológico que Seiko tem sobre o filho diz respeito a quando Sei se desentende com a sua mãe e vai passar uma noite na casa de Fukishi. E quando ambos estão deitados na cama, os dois se beijam. E Sei acaba ejaculando, meio que sem entender o que aconteceu. Até que ambos são surpreendidos pela chegada de Seiko à casa de Fukishi para perguntar sobre o paradeiro do filho para o pai da menina. E logo depois de ir embora, o pai de Fukishi, que atendeu Seiko, pega de surpresa sua filha e Sei no quarto. E após uma briga, Sei e Fukishi fogem até uma proteção, se beijam mais uma vez e Fukishi toma a liberdade de ir um pouco mais além, pegando a mão de Sei e colocando em seu seio, o que faz o garoto entrar novamente em estado de gozo para no momento seguinte alterar a sua fisionomia com uma expressão macabra, mudando drasticamente seu rosto, quase que um estado de choque. E esse momento serve para mostrar como apenas encostar nos seios de uma garota significa para Sei ter uma relação íntima com outra mulher além de sua mãe. E digo íntimo no sentido da proximidade. Então apenas tocar nos seios de outra mulher já é o suficiente para paralisar o garoto, que assustado foge de Fukishi e volta para sua casa. E após chegar em casa, Seiko decide interrogar o filho sobre o que ele estava fazendo, enquanto o garoto tenta de forma desesperada e gaguejando se explicar, até um momento super constrangedor, que é quando Seiko mostra para Sei a sua cueca manchada com sêmen, que ela pegou do cesto de roupa suja. E então, Sei simplesmente trava de um jeito absurdo. O pânico no seu rosto é bem visível, e ele não consegue responder sua mãe, que fica perguntando se ele fez sexo pela frente ou por trás. Tudo isso para uma criança desesperada para explicar que foi apenas um beijo. Até que Seiko xinga Sei de sujo e o coloca para fora de casa, deixando o garoto lá fora implorando para voltar. Seiko então só abre uma frestinha da porta quando ela escuta seu filho jurar que nunca mais vai se encontrar com Fukishi e que odeia não apenas a garota como a todos, incluindo até seu próprio pai e os parentes. Seiko então, com seu dedo mindinho, faz seu filho prometer que vai cumprir o que disse, e então abre a porta por completo. E o que emana de Seiko é uma luz ofuscante, uma aura divina que nos mostra como Sei enxerga sua mãe de fato. Essa sequência é das mais importantes para entender a relação entre mãe e filho, e o quanto ela ultrapassa os limites, já que Seiko não é apenas a mãe de Sei, na verdade ela se tornou um deus para o filho. E como Sei simplesmente não tem personalidade, ele é uma casca vazia, que é preenchida com o que sua mãe quer que ele seja. O garoto meio que tem as memórias reescritas. Tamanha a lavagem cerebral de Seiko, que torna o filho um robô que vive única e exclusivamente para alegrar, obedecer e defender vorazmente a sua mãe. Oshimi é mestre em tratar de dinâmicas abusivas em Shino wa Adachi, e que infelizmente ocorre em muitas famílias, onde os pais se acham donos dos filhos e atribuem a si mesmos o direito de decidir os rumos das vidas de suas crias. E quando falamos de relacionamentos tóxicos entre pais e filhos, não tem como não pensarmos em um dos relacionamentos mais problemáticos já registrados na literatura. Estou falando da mágoa que o escritor Franz Kafka tinha de seu pai, Hermann Franz, e que foi referenciada em muitas de suas obras. Mas quero tratar aqui de um documento pessoal do autor
e que possui muitos paralelos com Shino Wadashi. Estou me referindo à carta não enviada que Kafka escreveu para seu pai e que deu origem a esse livrinho chamado Carta ao Pai. Imagino que Kafka dispensa apresentações e acho que muitos dos que estão assistindo esse vídeo já entraram em contato com alguma obra do autor, ou pelo menos já ouviram falar, como por exemplo com seu livro A Metamorfose. E Carta ao Pai, que não é uma ficção, é uma carta íntima que nasce da fria recepção de Hermann com relação ao anúncio do noivado de Kafka com Julie Worizek. Frustrado, Kafka decide escrever uma carta que nunca chegou a ser enviada, e é aqui que o escritor tira de seu peito todas as suas frustrações com o pai, relembrando a sua infância e em como a imagem autoritária do pai foi fundamental na formação da persona do escritor, que cresceu sentindo medo e pavor da figura paterna, um Leviatã que espalhava sua influência sobre todas as áreas de sua vida. Kafka traz à tona diversas situações, como a forma que seu pai tratava os parentes e os filhos, além do comportamento explorador e belicoso com os empregados de sua loja, e em como a imposição das regras que serviam apenas para os filhos causavam tristeza ao escritor, que nunca era bom o suficiente aos olhos do pai. Max Brod, amigo de Kafka e que publicou muitas de suas obras após a morte do amigo, observou que Kafka gaguejava apenas quando estava na presença do pai, algo bem similar ao que acontece com Seiyo Sabe, mostrando como o simples ato de se comunicar com pais autoritários pode se tornar uma sessão de tortura. Em outro trecho da carta, Kafka revela o quanto se sentia impotente quando criança, com seu corpo pequeno e mirrado perto do corpo gigante de seu pai, que o esmagava sob seus pés, a ponto de não sobrar mais nada. E lembra também com a amargura da educação irônica que Hermann praticava com os filhos, usando de indiretas, críticas e reclamações. Kafka, em toda a carta, deixa muito claro o remorso com o pai, dizendo em um trecho de seus diários que pais que esperam ou que exigem gratidão dos filhos são como agiotas, que até gostam de arriscar seu capital, contanto que recebam juros por ele. Mas não podemos esquecer do objetivo da carta, que foi a negativa do pai ao noivado de Kafka, que via no casamento e na formação de uma família a fuga da influência do pai. Kafka critica a forma jocosa que o pai se referia à sua futura noiva, e depois que terminamos a carta, penso que mais triste do que vermos como o convívio com o pai gerou inúmeros traumas no escritor, é sabermos que mesmo depois de escrita, Kafka tinha noção que mesmo que enviasse, seu pai provavelmente não a leria. Shino Wadashi e Carta ao Pai são obras parecidíssimas, no sentido de tratar do abuso nas relações entre pais e filhos, principalmente quando os pais exercem uma influência quase que divina perante crianças indefesas. E por mais que a questão do relacionamento abusivo esteja presente tanto no mangá quanto na carta, podemos identificar também algumas diferenças, já que em Carta ao Pai, Kafka deixa muito clara a importância da mãe como uma válvula de escape, um amortecedor das críticas paternas, enquanto que em Shino Wadashi, Seiyo Sabe encontra um pouco dessa válvula em Fukishi, já que dentro de casa, a figura de sua mãe é absoluta e eclipsa totalmente seu pai, que é bonzinho, mas que é alheio aos abusos que ocorrem dentro de sua própria casa e que não faz nada além de seguir uma rotina entre a casa e o trabalho. Kafka, mesmo que intimidado e diminuído pelo pai, conseguiu crescer e preservar sua personalidade, e apesar dos pesares, a carta, mesmo que não enviada, atesta a força do escritor tcheco em identificar e dar nome a todas as atitudes prejudiciais do pai, ao contrário de Sei, que praticamente não existe como um ser consciente de seus desejos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Shino Wadashi continua sendo publicado. Eu fiquei praticamente bem no básico aqui no vídeo. E Yoshimi ainda desenvolve muito a história, tanto que depois ocorre meio que uma reviravolta e descobrimos que Seiko também se sentia sufocada e pressionada com a presença do filho, o que ameniza um pouco o peso de sua culpa, que ainda comete muitas outras atitudes pavorosas ao longo do mangá. Mas pessoalmente, esse plot não causou tanto impacto para mim, porque mesmo que Seiko se sentisse mal na presença de Sei, o abuso se dá de forma hierárquica e parte de uma pessoa adulta e pretensamente esclarecida em direção a uma criança. Mas o mangá nos últimos capítulos tem se aprofundado no passado de Seiko para entendermos suas motivações. Só que isso fica para um próximo vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.